Dividendos, né? Vamos falar de dividendos de duas boas empresas, né? Duas grandes pagadoras de dividendos. Vamos falar de CSN Mineração. Tem projeções atualizadas, né? Ela que divulgou recentemente resultados fantásticos, né? De crescimento no lucro líquido. A gente vai entender informações importantes e também falar de Vale, né? Mineradora Vale também com projeções de dividendos aí para 2025. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui de CSN Mineração, né? Companhia aí com caixa bem interessante, né? Um caixa robusto atualmente, 15 bilhões aqui e 200 milhões de reais. A empresa está bem confortável, né? Apesar do cenário não ser tão favorável na questão de minério de ferro, a empresa tem um excelente caixa, né? Baixa dívida, praticamente dívida negativa. A empresa ela consegue fazer os investimentos e também pagar grandes dividendos. É isso que nós vamos conferir neste conteúdo dela, né? Inclusive a companhia, né, tem aí um perfil de crescimento, ou seja, está buscando novos negócios, alternativas para fazer mais investimentos em outras localidades, né? Ela que está presente em praticamente aí grandes players, né, espalhados pelo nosso globo terrestre. Então, companhia aqui com 15 bilhões em caixa. Seguindo aqui nós temos a parte dos resultados, né? Tivemos aqui o lucro líquido realmente surpreendente no quarto tri, 2 bilhões de reais, né, que ela apresentou recentemente. Já falamos um pouco do lucro líquido e nesse relatório nós vamos entender como isso pode dar um impacto positivo, né, na distribuição de dividendos. Inicialmente a projeção indicava, né, que a empresa registraria um lucro líquido de 400 a 600 milhões no quarto tri e ela apresentou 2 bilhões, ou seja, superou com muita folga as expectativas que o mercado tinha para ela, né? E agora, qual que é a nossa projeção? Quando nós falamos de dividendos, né, isso pode variar aqui, ó, de 49 centavos a 80 centavos por unidade em 2025. Então, considerando hoje o payout que a companhia tem, né, toda a parte de percentual de distribuição de dividendos, podemos chegar de 49 centavos a 80 centavos por unidade de ação em 2025. Né? Vale lembrar que esses valores aqui são valores brutos, né, de dividendos. Se a empresa pagar JCP, você tem que ali retirar aqueles 15% de retenção do IR, né, Imposto de Renda. Seguindo aqui nós temos: vale a pena investir em CSN Mineração, né? Vale lembrar que a empresa ela está no setor cíclico, né? O que é um setor cíclico? Ele depende muito do crescimento econômico. Então, os ciclos existem de alta, existem de baixa, né? Existem aqueles ciclos de estagnação na economia global e a empresa ela vai mais faturar, ela vai ganhar mais dinheiro quando tiver os ciclos de crescimento, né? Então você tem economias chinesas, asiáticas, europeias, América do Norte, América do Sul, quando tem o crescimento dos países, né? A expansão de construção, infraestrutura, né? A empresa ela é beneficiada porque ela consegue comercializar mais os seus produtos, né? Quando a economia está em decadência, ele está em projetos de menor crescimento ou inícios de recessão, tende a diminuir, né, o consumo de metais e minério de ferro. Então, por isso que nós falamos do cenário cíclico, né? Então, é importante entender isso antes de você investir na companhia. Mas ela vem se mostrando aí desde 2021, quando ela fez o IPO, sempre pagando bons dividendos e mostrando o perfil de crescimento, né? Se confirmado então as projeções, a empresa pode pagar aqui, ó, até 80 centavos por unidade de ação, que pode representar um yield aqui superior a 13%, né, de dividend yield. Então é importante, a gente vai continuar acompanhando. Assim que surgir, né, os novos anúncios de Semin 3, vamos trazer com detalhes para você que acompanha o nosso canal. Seguindo aqui, outro ponto importante, ó, é o minério de ferro, né? Tanto para Semin 3 e para Vale, o minério de ferro
é um balizador importante. Afinal de contas, elas recebem, né, através ali da cotação e também do câmbio, né, que é dolarizado. Aqui, apesar da cotação ser em yuan, né, 778 yuan, você tem que fazer a conversão para o câmbio, né, para o dólar. Você coloca hoje na faixa aí de 5,70, né, 5,75, vai dar uma média aí de 107 dólares a tonelada, né, do minério de ferro. Então, o minério de ferro crescendo, eu recomendo aí sempre acima de 100 dólares, né, acho que é um patamar bem confortável para as mineradoras, né? Tá quem diga que 80 dólares é o suficiente, mas quando você coloca na ponta do lápis, né, quanto mais elevado a cotação do minério de ferro, melhor para as mineradoras. Outro ponto importante é o câmbio, né? O dólar aqui a gente vê 5,73, né, o último fechamento. Então, o câmbio mais elevado, ele é benefício, né? Ele faz com que as exportadoras, como Vale e Semintrês, tenham ganhos maiores. Então, quanto maior o câmbio e maior o nível da cotação do minério de ferro, mais elas vão ter rentabilidade, mais lucro, né? Mais receita vai sendo gerada. Saindo aqui dos indicadores, vamos falar de Vale agora, né? Vale também entra com projeções interessantes, né, para 2025, né? Ela vem pagando em média aí nos últimos anos, ó, uma média de 10% de dividend yield. O pico, né, foi de 18% em 2021 devido aqui, ó, aos dividendos extraordinários que podem ser anunciados, inclusive, segundo aqui a visão do relatório, a visão do mercado, em 2025 a Vale pode pagar dividendos extraordinários. Aqui nós temos a análise da companhia, né? Segundo aqui o BBI, a companhia pode entregar também a produção de minério de ferro de 325 a 335 milhões de toneladas em 2025. Então você vê a entrega da produtividade aliado a uma demanda aquecida ou uma demanda mais consistente pode favorecer ganhos maiores de Vale em 2025. Né? Falando agora da parte dos dividendos, temos aqui dividendos dentro da política e temos os dividendos aqui, o potencial de dividendos extraordinários, né, para 2025. Segundo aqui, a Vale deve distribuir cerca de 1,5 bilhão de dólares, né, agora em setembro. Né? Então, importante, não estamos considerando o último anúncio, ela já fez um anúncio recente. Né? Aqui é os dividendos futuros, né, para setembro agora de 2025. Então, 1,5 bilhão de dólares é a expectativa, né, dentro da política de distribuição de dividendos. E quando nós falamos dos dividendos aqui extraordinários, temos a outra expectativa, ó, potencial de dividendos extraordinários. A empresa ela pode pagar cerca de 1,7 bilhão de dólares. Aqui seria os extraordinários. Né? Por que seria aqui um potencial? Né? A empresa está melhorando a sua parte do CAPEX, né? Reduzindo ali o CAPEX, diminuindo, né, os investimentos, e com o caixa que ela tem hoje, abre esse espaço, né, de dividendos extras, ó, com base no caixa da companhia. Então temos essas duas projeções. Se a gente pegar os dividendos que ela vai distribuir a partir de setembro, né, vamos somar aqui os extraordinários, vamos pegar uma calculadora aqui, vamos colocar 1,7 bilhão de reais, que seriam os extras, né, que ela vai divulgar geralmente final de ano, né? Ela tem esse perfil de divulgar mais para o segundo semestre. E se a gente pegar dentro da política, né, ó, de dividendos, esse daqui já seria para setembro, né, de 2025, vamos colocar aqui 1,5 bilhão de reais. Vamos somar aqui, ó, mais 1,5 bilhão de reais. Então, colocando aqui na nossa calculadora, dividendos dentro da política e os extraordinários. Então, ela tem um potencial aí, no segundo semestre, de distribuir 3,2 bilhões de dólares. Né? Aí, o que a gente tem que fazer? Fazer aquela conversão para o câmbio. Vamos colocar um câmbio médio aí, 5,70, né, para ver quanto que dá em reais aqui para a gente analisar. Ó. 18 bilhões e 240 milhões de reais seria tanto dividendos extras, né, e também dentro da política que ela deve anunciar aí já
no segundo semestre. Agora a gente tem que saber o valor, né, por unidade de ação. Vamos pegar aqui hoje o cenário da companhia, né, o total de papéis, um pouco mais de 4 bilhões e meio de ações, né? Lembrando que o programa de recompra de ações que a Vale tem atualmente pode diminuir, né, a quantidade das ações em circulação. Quanto menor as ações em circulação, mais dividendo, né, por unidade de ação você vai recebendo aí ao longo do tempo. Então aqui a gente não vai considerar a recompra, né, que é importante, que ajuda muito o investidor de longo prazo. Então vamos pegar aqui a nossa calculadora, 18 bilhões 240 milhões, a gente vai dividir pela base, né, acionária atualmente de Vale, né? Vamos ver quanto que pode dar, tanto em dividendos extras, mais os dividendos aí dentro da política, né, que ela deve anunciar aí no segundo semestre, né, para você, para nós que temos ações de Vale. Vai dar R$ 4,01. Então, lembrando que aqui é um valor bruto, né? Se ela distribuir JCP, tem que tirar ali a retenção na fonte, né, do imposto de renda. Lembrando que esses R$ 4,00 aqui, eu não estou considerando o anúncio atual, né? Ela já anunciou dividendo atual, né? Já teve um anúncio agora recente, né, no começo de 2025. Não estou considerando esse valor. Aqui é os dividendos futuros que ela deve anunciar aí a partir do segundo semestre, geralmente setembro, né? A companhia tem o perfil de fazer. Então, R$ 4,01 a projeção de dividendos aí para Vale futuramente. Então falamos nesse conteúdo de duas grandes pagadoras de dividendos, né? Semin3, CSN Mineração, projeção aí que pode variar de 49 a 80 centavos por unidade de ação, segundo, né, esses resultados que ela teve recentemente, né? Grandes resultados aí, lucro líquido realmente fantástico no quarto tri de Semin3. E falamos também de Vale, né, mineradora Vale, uma projeção aí de dividendos extras e também de dividendos dentro da política dela, né, para o segundo semestre de 2025. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!